Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Que alegria, meus amados amigos e irmãos em Cristo, mais uma vez estarmos aqui para meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje com um tema bastante interessante, edificante, a suficiência de Cristo na salvação. Jesus, ele é suficiente na salvação. Então nós vamos inicialmente tomar as nossas Bíblias, abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos, capítulo 4, versículo 12. Um versículo bastante conhecido, muito interessante, e nós vamos tirar aqui lições preciosas para a nossa edificação. Você que ainda, de fato, não ganhou a sua experiência de regeneração em Cristo, quem sabe hoje Deus, por graça, venha revelar ao seu coração a verdade da palavra. Assim diz a palavra de Deus em Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo ao Espírito Santo que nos revele esta verdade aos nossos corações. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia de vida, pela noite de descanso tão maravilhosa. Obrigado pelo sono. Obrigado porque nós podemos repousar seguros, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem guardado o nosso lar, guardado as nossas vidas. Obrigado pelo suprimento que vem da tua parte. Muito obrigado, Pai, pela saúde. Muito obrigado pelas tribulações que temos enfrentado no dia a dia. Porque hoje nós temos plena consciência de que todas as tribulações, de alguma maneira, elas também cooperam para o nosso bem, coopera para o nosso crescimento espiritual. Pai Santo, eu quero te pedir em nome de Jesus, por todas as pessoas que nos ouvem nessa oportunidade, que o Senhor conceda a elas espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Senhor Jesus Cristo de uma forma plena, correta, como Ele é revelado na Tua Palavra. Pai Santo, enche-nos com Teu Santo Espírito, Pai, e aviva a nossa vida pela Tua Palavra. Nos dê graça, sabedoria e misericórdia para então compreendermos a Tua Palavra e sermos agraciados com a verdade. É no nome precioso do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amados, Jesus Cristo, Ele é suficiente na salvação. Essa palavra aqui que nós acabamos de ler, em Atos 4,12, ela diz que não há salvação em nenhum outro. Então, isto aqui aponta para um fato muito interessante, que Jesus Cristo, Ele é radical. Porque ou você crê no Senhor Jesus Cristo, ou você está perdido. Muitos eu sei que dizem que o cristianismo é muito radical, por isso não se integram a ele. Mas o cristianismo ele é radical. Isso aqui é radicalidade. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente por Jesus Cristo e a sua suficiência e plena salvação que Ele executou naquela cruz pode trazer ao pecador salvação. De outra maneira, ou de outro caminho, ou por outras vias, ou por outras veredas, essa pessoa nunca ela vai ser salva. Então Jesus Cristo, Ele é o remédio que cura o nosso pecado. E nenhum remédio, ainda que seja o melhor que seja, pode ser tão eficaz se ele de fato não for tomado. Ele não foi tomado. Então, amados, Jesus Cristo, Ele é radical. Radical porque lá em Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, olha, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Então, isso é ser radical.
Então não existe outra possibilidade de chegarmos até Deus o Pai, a não ser pela pessoa de Cristo. Agora, muitos estão indo por outro caminho, dependendo aí de outros intercessores, de outras vias, santos, tantos ídolos, que as pessoas têm buscado para chegar até Deus. Não existe possibilidade. A Bíblia diz de uma forma tão clara: só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porque Deus só vai nos ouvir através de Cristo. Fora de Cristo, as pessoas têm uma ilusão, têm aí um pensamento distorcido e obscurecido de que Deus as escuta. Ele não escuta, ele não vai ouvir. Isso é muito claro dentro da palavra de Deus. Então, não pode haver essa mistura. As pessoas estão trazendo ofertas para o Senhor, ofertas vãs. O incenso, diz o nosso Senhor, é para ele abominação. E também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, ele não pode suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. São pessoas que de fato nunca foram regeneradas, nunca foram libertadas do seu pecado, e se chegam lá diante do Senhor como um povo que pratica a justiça. A pessoa ela tem prazer em se chegar a Deus, como um povo que pratica a justiça, mas o seu coração está diante dele. Isso é tão claro. Ele disse lá em Isaías, capítulo 58, versículo 1 e 2, presta atenção nesse texto aqui. A palavra fala assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E agora o versículo 2, ele diz assim: mesmo neste estado. Agora, esse estado aqui é o estado em que a pessoa se chega diante de Deus, mas no pecado, achando que é salva, achando que é regenerada, mas não é regenerada. Então, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Mas este prazer que as pessoas têm em se chegar a Deus é estando ainda no pecado. No pecado. Qualquer pecador não regenerado, quando vem uma grande dificuldade, ele vai procurar Deus. Mas ele não vai achar Deus, porque Deus só vai se deixar ser achado quando uma pessoa o busca de todo o seu coração e não em procura dos seus interesses pessoais. Ou seja, que Deus vem ali naquele momento de dificuldade, suprir aí a sua necessidade, e depois ela não quer mais saber. Não, Deus só irá se revelar de uma forma completa na pessoa de Cristo Jesus, quando esta pessoa está interessada em conhecer o seu caminho, a sua vontade, e para conhecer e para se chegar a Deus não existe outro caminho a não ser pela pessoa e a obra de Cristo. Em João 14,6, um versículo que todos nós conhecemos, afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, disse o nosso Senhor em João 14,6. Então, amados, Deus Pai é o Criador. Ele criou todas as coisas na pessoa de Cristo. E o que eu e você nós vemos na criação? Na criação nós vemos a mão de Deus. Agora, na redenção, o que nós vemos? Nós vemos o seu coração. Amados, temos que entender que o propósito eterno de Deus, o Pai, é que todas as coisas gravitem em torno do Filho. Ou seja, que todas as coisas convirjam em Cristo Jesus. Então isso é maravilhoso. Então ele é suficiente. E se você perder Cristo de vista, você perderá tudo. Então, amados, temos que entender uma coisa, que o primeiro princípio deste evangelho é que Cristo é o Salvador. E ele veio ao mundo não para dizer-nos o que fazer, e sim para fazê-lo por nós. Na salvação,
não precisamos de desempenhar absolutamente nada. A salvação é inteiramente pela graça. Efésios 2:8, a palavra fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não vem daquilo que eu faço. A minha salvação vem totalmente, absolutamente da suficiência, obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. E Jesus não veio para nos ensinar a salvar-nos a nós mesmos, mas ele veio para nos salvar plenamente e completamente do nosso pecado. A salvação é sua obra e ele a realizou. Ele é o Salvador, meu e seu, se você crer. Queridos e amados irmãos, nós sempre sustentaremos que Jesus de Nazaré, ele é único. Ele é único. Ele não pertence a nenhuma categoria que inclua outros. Jesus não é um dentre muitos, ele é único, ele é especial. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está entendendo, irmão? Então, ele não é simplesmente o melhor de muitos. Há aqueles que falam dele nesses termos. Eles têm uma lista muito grande. Falam sobre Platão, falam sobre Sócrates, falam sobre Aristóteles, Moisés, Jeremias, e então sobre diversos outros grandes pensadores desde então. Mas isso é negar a Cristo completamente. Por quê? Porque não há outro, não há segundo. Não é questão de se ele é o melhor de todos. Jesus é diferente, ele é especial. Ele, e somente ele, é suficiente para salvar. Lembra daquele texto de Isaías 43, versículo 12? O que está escrito lá? Vamos ler com bastante cuidado esse texto, que ele é fundamental para as nossas vidas, e nós vamos verificar que quem anuncia a salvação é ele, quem que a realiza é ele, e quem abre os nossos ouvidos para ouvir é ele. Isaías 43, verso 12, a Bíblia vai dizer assim: eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Presta atenção, que Jesus, ele anunciou a salvação, ele realizou a salvação, morrendo e ressuscitando, e nos incluindo na sua morte e ressurreição, e depois ele saiu da morte e voltou para contar como foi. Jesus é maravilhoso, ele é grande, ele é tremendo, né? Então, ele anunciou a salvação, ele realizou a salvação e ele a fez com que nós escutássemos, entendêssemos e por graça viéssemos a crer nesta salvação. Isso é maravilhoso, irmãos. Ele fez sozinho, ele pisou que largar sozinho, não precisou do esforço e do desempenho humano. Jesus, ele é suficiente na salvação. A salvação dele é totalmente suficiente. O texto de Isaías, capítulo 12, versículo 2 e 3, a Bíblia diz assim, olha, presta atenção aqui, se referindo a ele como a salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Irmãos, que precioso é isso, amados. Ele aqui, presta atenção que o Espírito Santo reitera que Deus, ele é a salvação. Por quê? Porque debaixo da terra não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que eu e você nós sejamos salvos. Jesus, ele é suficientemente capaz de libertar o homem totalmente do seu pecado, quando este homem venha a crer que lá naquela cruz ele foi incluído, crucificado, morto e ressuscitado juntamente com Cristo. Então, quando nós cremos nisso, nós podemos tirar com alegria água
da água, né, das fontes da salvação. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é isso. Lembra lá de Isaías 25, versículo 9? Também é tão maravilhoso aquele texto, afirmando que de fato Ele é a minha salvação. A Bíblia diz assim, Isaías 25, versículo 9. Olha só, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperarmos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, todo aquele cristão que de fato passou pela cruz é uma nova criatura. Ele é uma pessoa alegre, porque na sua salvação somos um povo salvo. Somos hoje do Senhor e temos uma grande alegria, porque nós somos introduzidos neste reino, no reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o próprio Cristo. Amados, todos nós sabemos o que esse reino significa. O que é o reino de Deus? Segundo está escrito em Romanos 14, versículo 17, a Bíblia diz assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, aqueles que de fato nasceram de novo, que creram que foram crucificados e mortos com Cristo, são pessoas alegres, festivas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de vida. Amados, isso é tão maravilhoso. Mas, infelizmente, hoje nós vemos que o mundo moderno está ignorando Cristo e a sua obra de salvação. E nisso eles estão errando em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, hoje as pessoas, elas têm auto-opinião sobre si mesmas. Elas se acham muito boas, muito melhores que os seus antepassados. Hoje estamos vendo que os homens e as mulheres acham que não existe coisa alguma que esteja fora da sua competência. São confiantes, são orgulhosos e seguros de si, e é por isso que não compreendem a verdade acerca do Senhor Jesus Cristo, que debaixo da terra não existe outro nome, debaixo do céu, lá o texto de Atos 4,12, que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a Bíblia diz que todos são culpados diante de Deus, porque a alma que pecar, essa morrerá. E o salário do pecado é a morte. As pessoas estão esquecendo de Deus e por isso o negam. Eles fazem declarações blasfemas concernentes a Cristo. Eles estão quebrando as suas leis, pisando em seus mandamentos, ignoram seus santos mandamentos, são pecadores culpados, sabem disso em seu coração, porque a sua consciência lhe diz isso, porém eles não dão crédito. São pessoas que se autodirigem, e as pessoas que se autodirigem terão de dar contas depois dos seus atos. E não só isso, mas além de serem culpados, são também seres caídos. E cada um de nós temos uma natureza corrompida, perversa, porque todos nós nascemos assim. E as pessoas não regeneradas não só praticam o mal, e sim o amam, têm prazer em praticar o mal. Como o nosso bendito Senhor Jesus Cristo disse lá em João capítulo 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amados, as suas obras eram más. Vocês compreendem aqui, amados, que isso aqui é muito sério? Né? Nas trevas não há manifestação das maravilhas do Senhor. Isso é tão claro no Salmo 88, versículo 12. Olha que advertência que temos aqui dentro desse texto. Vamos dar uma olhada aqui no Salmo 88, versículo 12, que diz assim, olha: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Claro que não. Não tem nenhuma possibilidade
de se manifestar luz nas trevas. Agora, ele nos libertou das trevas. No Salmo 107, versículo 14, nós temos também uma declaração maravilhosa, amados. Salmo 107, versículo 14, a Bíblia diz assim: tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Que lindo é isso, amados. Jesus, somente Ele, tem a capacidade e o poder de nos tirar das trevas e também das sombras da morte, e Ele despedaçou as nossas cadeias, aquelas cadeias que nos prendiam, o pecado, aquelas cadeias invisíveis, aquelas cadeias que de fato estão prendendo muita gente, cegando muita gente. Então, queridos, nós deveríamos fazer aquela oração lá de Isaías 43, os versículos 3 e 5. Vamos lá para a palavra, Isaías 43. Abra sua Bíblia, o livro do profeta Isaías 43, os versículos 3 e 5, que diz assim, olha: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti, e os povos pela tua vida. E o versículo 5 diz assim: não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Jesus Cristo, Ele é maravilhoso, amados. Então, é interessante aqui, mas os homens estão amando mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tanto os homens como as mulheres não são bons, não são puros, não são seres, porque são seres decaídos, são seres corruptos. O ser humano, ele ama as trevas, ele deleita-se nelas, eles encantam o coração deles, este mundo. Eles são criaturas tortas e pervertidas. Já nasceu assim. Por isso que Isaías 48, versículo 8, a parte B desse versículo diz o seguinte, olha só. Isaías 48, versículo 8. Porque eu sabia que procederias muito perfidamente e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Então, amados, esta é a condição do homem. Ele já nasce com uma natureza caída e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Não tem possibilidade. Lembrando de uma história, uma ovelha e um porco, eles reagem de modo diferente no lamaçal. A ovelha que cai na lama, ela não se sente feliz ali. Ela vai lutar e clamará até conseguir sair dali. Mas, por outro lado, um porco, ele anda sempre à procura de um lamaçal. Porque quando encontra, chafurda nele com roncos de satisfação. De fato, grunhirá. Se for feita uma tentativa para o tirar dali para fora, ele vai ficar bravo. Por quê? Por natureza e sem a obra de convicção produzida pelo Espírito Santo, um pecador é como um porco que procura o mal e a tentação e não tem desejo de se livrar do pecado. Agora, o seguidor de Cristo é comparado na Bíblia a uma ovelha. Nunca deve ser encontrado no lamaçal do pecado, porque ele foi tirado daquele estado de pecado, de pecaminosidade. Ele foi crucificado com Cristo, ele morreu com Cristo, e hoje Cristo é a sua vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, vocês sabem que recentemente, faz muito tempo, lá em Santa Maria, morreram mais de 200 jovens na Boate Kiss. Será que nessa noitada Deus se faz presente? Queridos, será que os pais estavam orando pelos seus filhos para que Deus os protegesse daquele local? Talvez muitas pessoas, dizem o seguinte: puxa vida, mas se Deus é amor, por que Deus permitiu que aqueles 200 jovens viessem a perder a sua vida? Agora eu faço uma pergunta: será que eles
permitiram que Deus entrasse naquele local? Jamais. Jamais, irmãos. Já vai alta noite do sexo, das drogas, dos prazeres carnais. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E ele vai estar onde Cristo está. E ele não vai estar onde Deus não está. Você acha que um bom conselheiro irá resolver o seu problema? Ou quem sabe um especialista sobre determinado assunto pelo qual você está passando hoje? Conselho, ensino, instrução e exemplo não ajudam senão a lançar-nos de volta sobre nós mesmos. Não seria esse o seu problema, meu querido ouvinte? Não seria esse o problema do mundo inteiro, apesar da nossa educação, apesar dos nossos bons livros, das nossas universidades e de todas as agências culturais? Por que estamos, todos nós, em dificuldade? Há só uma resposta. Essas coisas não podem salvar-nos. Porque quem salva é Ele. Fora de Cristo não há Salvador. A Bíblia é tão clara, dizendo que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Isaías 43, versículo 11, afirma: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele é Senhor, e fora dele não há Salvador. E as pessoas pensam que tem. Vamos fazer aí a yoga, vamos aprender aqui com Maomé, vamos aprender com os filósofos, vamos buscar na psicologia. Existe cura, mas são curas superficiais. E dizem para você, haverá paz quando não há paz. Ele é o Senhor, e fora dele não há nenhuma salvação capaz de libertar o homem do seu pecado. Não existe, meus queridos irmãos. Lembra daquele texto de Oséias, capítulo 13, versículo 4? A Bíblia diz assim: Todavia, eu sou o Senhor teu Deus. Desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há salvação senão eu. Está vendo aqui? Então, cristianismo é radical. Ou nós ficamos com Cristo, ou não ficamos com nada. Porque tudo aquilo que está fora de Cristo é criação dele, e o homem está se tornando autossuficiente. O homem quer ser capaz de autossalvar, é puro engano. É puro engano. Jesus, ele é único. Em nenhum outro há salvação. Queridos e amados ouvintes, unicamente esta pessoa de Jesus Cristo, somente Ele, pode nos salvar, e somente Ele supre a minha e a sua necessidade. Fora dele não tem absolutamente nada. E vou dizer uma coisa para você: não há outro, amados. Ele é único, ele é especial. Lembra de Confúcio? Confúcio era um homem. Maomé era um homem. Buda era um homem. Todos esses mestres eram homens. E não eram suficientes para nos salvar. Olha, amados, precisamos de Deus, como também do homem. E aqui está o Deus homem em toda a suficiência de perfeição da sua glória. Lembra lá de João 1, versículo 14? João 1,14, a Bíblia diz assim: A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Eu li aqui em minha Bíblia da linguagem de hoje. Então a palavra, do princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas este verbo, esta palavra, se tornou carne por amor, e ele veio cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, a glória da sua natureza divina. Amados,
é importante que nós tenhamos nossos olhos fitos em Cristo. Agora, é importante que saibamos que a grande maravilha do Evangelho é que Deus tomou a forma de homem, que o inefável se aproximou dos homens com forma humana e com a linguagem dos homens. Meus queridos e amados ouvintes, a vontade de Deus é que não só Jesus Cristo seja a palavra encarnada, mas também os que são de Jesus, os filhos de Deus. Porque quando a mensagem chega ao homem, toca primeiro o seu coração, o seu espírito, para trazer vida para ele e para daí começar a sua obra transformadora através da alma e até o corpo. Por isso que a mensagem do Evangelho não é fundamentalmente para a mente, mas sim para o coração. É para transformar a pessoa, não meramente para trazer informação para ela. O Evangelho da graça de Cristo tem que ser realidade espiritual em nosso interior, em nosso coração. Eu e você, que cremos no Senhor, nós temos que ser Bíblia encarnada. O que é Bíblia encarnada? É que quando cremos no Senhor, Ele vem habitar em nós, e Ele habitando em nós, Ele é o Verbo, Ele é a palavra. Ele é a verdade de Deus, viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, quando nós cremos em Cristo, que estamos crucificados com Ele, nós morremos com Ele, e a partir daí, Ele vem ser a nossa vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele habita dentro de mim, Ele é a palavra viva, então Ele se encarnou em nós. Se encarnou em nós. Por isso que, lá em 2 Coríntios 3, verso 2, a Bíblia diz assim, olha, 2 Coríntios 3, verso 2. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrito não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Está vendo? Então, amados, nós somos cartas de Cristo. Ser carta de Cristo é você ser uma Bíblia ambulante que anda pela cidade de Sidrolândia, Campo Grande, São Paulo, para outros países. Se Cristo é a sua vida, onde quer que você vá, você está levando Cristo no seu coração. E você é uma Bíblia viva e onde as pessoas farão uma leitura da sua vida. Por isso que a nova criatura, ela pratica aquilo que professa. E hoje nós estamos vendo muitos crentes por aí, com Jesus aí nos lábios, mas no coração está distante demais. Muito distante, né? Mas o Verbo se fez carne e veio habitar dentro de nós. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo supre a minha e a sua necessidade, tudo em sua pessoa. Mas, graças a Deus, Ele também satisfaz a nossa necessidade em sua suficiência. Em sua suficiência. Tem um texto que eu gosto muito, eu quero compartilhar com vocês aqui. Texto de Jeremias, capítulo 31, versículo 25. A palavra, ela traz esta revelação. Diz assim a palavra: porque satisfiz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida. Oh, meus irmãos, Ele é aquele que satisfaz a alma cansada. É Jesus, lembra lá de Mateus 11, de 28 a 30? Ele faz aquele glorioso convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, o nosso descanso está na salvação dele. Quando de fato nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós morremos com Ele, nós entramos num descanso. Aliás, Ele que é o nosso descanso entra em nós. E o nosso descanso nele é imperturbável. Irmãos, isso é muito lindo, isso é precioso, né? Então, amados, Ele satisfaz a minha e a sua necessidade em sua capacidade. Por quê? Porque somos culpados diante do Senhor. E essa culpa existe. E digo com reverência.
Nem o amor de Deus pode dar-lhe o devido tratamento diretamente com uma palavra. Sabe por quê? Porque Deus é justo e a culpa tem que ser punida. Por isso que Deus não pode fingir que não vê o pecado. Isso seria desonesto, seria mentira. E Deus não pode mentir. Irmãos, a culpa do meu e do seu pecado, o que se pode fazer a respeito? O que você pode fazer? Nada. Porque nenhum ser humano pode levá-la sobre si, porque todos já são culpados. Mas aqui está o único que pode, Jesus Cristo. Ele é todo suficiente e capaz de tirar o meu e o seu pecado. Lembra de João 1,29? No dia seguinte, viu João a Jesus que via para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Lembra aquela pergunta que Isaac fez a Abraão, lá em Gênesis 22:7? Pai, estou vendo aqui o altar, estou vendo aqui a lenha e o cutelo. Onde está o cordeiro? Lembra aquela pergunta que Isaac fez para Abraão? Pai, eu vejo a lenha, vejo o altar, né, vejo o fogo, vejo o cutelo, mas onde está o cordeiro? Aí João Batista, depois de muitos anos, ele aponta: eis o Cordeiro, Cordeiro de Deus, esse aqui tira o pecado do mundo. E como é que Jesus Cristo tira o nosso pecado? Romanos 6,6 a Bíblia afirma: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, aleluia, seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. E os versículos 17 e 18 diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O nosso pecado foi libertado na cruz em Cristo de uma vez por todas. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Na cruz em Cristo Ele nos libertou, meus irmãos. Temos que crer na nossa morte inclusiva com Cristo lá naquela cruz. Cristo morreu, mas eu também morri com Ele. Cristo ressuscitou e eu também ressuscitei com Ele. Isto é maravilhoso. Por isso que Jesus é o único que nunca pecou. Jesus, o único que é imaculado. Jesus, o único que jamais quebrou o mandamento, jamais desafiou seu Pai. Jesus é suficientemente grandioso. Ele é Deus e é homem e levou sobre si, em seu corpo, os nossos pecados lá no madeiro, lá naquela cruz, conforme afirma 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ah, meus irmãos, tem aquela, não sei se é poesia do Joia Júnior, ele diz assim que nada era dele. Disse o poeta um dia, né, fazendo referência ao mestre amado. Ele disse assim: o berço que Jesus usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho em que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando a multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas, que o traiu, de Pedro, que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz, e a cruz que carregou, e onde morreu, essas eram de fato de Jesus.
Isso disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade, mas não aceita essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho e o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou. Assim diz as Escrituras. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua, essa cruz era minha. E ele tomou, meus irmãos, ele tomou sobre si os meus e os seus pecados e o crucificou. Então, qual é a sua dificuldade em crer nesta verdade preciosa da palavra? Jesus, ele levou sobre si os meus e os seus pecados, então ele pode também nos dar a nova natureza de que eu e você tanto necessitamos. Jesus, ele assumiu a natureza humana para poder dar-nos uma nova natureza, a divina. Lembra lá de 2 Pedro 1, verso 4? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, hoje, eu e você participamos da Trindade Santa porque à direita de Deus há um homem chamado Jesus Cristo, que morreu a minha e a sua morte. Lembre-se disso, que Jesus é aquele que nos fez participantes da natureza divina. Ele ligou a natureza humana à deidade e nos dá esta natureza, a sua própria natureza, a sua própria vida. Sabe o que isso significa, meu querido e amado ouvinte? Significa que nascemos do Espírito, nascemos de cima, nascemos de Deus. Ele nos dá nova vida, um novo começo, uma nova natureza e um novo início. E as coisas mais maravilhosas de todas, talvez é esta: ele venceu o último inimigo, como diz a Bíblia lá em Hebreus 2, 14, 15, que é a morte. Muitos aí dizem o seguinte, que se a morte for um descanso, eu prefiro viver cansado. Vai viver cansado e vai para o inferno cansado. Porque quer queira, quer não, um dia você vai morrer. O dia da sua morte está chegando e você está preparado para encontrar com teu Deus? Você já creu no seu novo nascimento em Cristo? Você já creu na sua morte em Cristo? Se ainda não creu, você está indo para o inferno. Creia que na cruz Jesus Cristo já destruiu a morte. Em Hebreus 2, 14, 15 está escrito: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus se fez carne para destruir na cruz a morte que reinava em nós. Ele tirou o ferrão da morte e a crucificou e matou lá na cruz a minha e a sua morte. Hoje nós temos vida porque ele venceu a morte, o pecado, o diabo. Morte, o fim, a dissolução do corpo, a partida para a eternidade desconhecida. Jesus Cristo tirou na cruz o aguilhão da morte, o ferrão da morte. Ele eliminou o terror do túmulo. Hoje nós temos esperança e uma viva esperança, porque ele venceu todos os nossos inimigos, ressuscitou triunfante e tomou assento à direita de Deus na glória sempre eterna. Jesus é o único que pode fazer todas essas coisas. Requer-se um Deus para nos representar diante de Deus. Requer-se um homem. Jesus é ambos, ele é Deus e é homem. Irmãos, por favor, não precisamos ser melhorados. O que um homem precisa é ser crucificado, perdoado e renovado. Nós precisamos de uma autêntica identidade de filhos de Deus, e isso Cristo tornou possível naquela cruz, quando morremos e ressuscitamos com ele. Veja que maravilha de texto está escrito lá em 1 João 3,1. Lá diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus,
Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, nós temos direção. Temos direção. Se você não tiver a direção dele, se você não tiver essa identidade de que é filho dele, você vai ter medo. E medo, e medo, e medo. Lá na cruz, Cristo já nos libertou, quando nos levou a morrer no seu corpo santo, tirando o meu e o seu pecado, nos dando uma nova vida pela ressurreição. Não mais eu, mas Cristo. O que é cristianismo? É não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, o que nos entristece é que aqueles que são espertos o rejeitam e não crê nele. Diante de nós está o único e exclusivo Salvador. Agora, rejeita ele e você continuará sendo como é. Só que irá de mal a pior e no fim da sua vida estará completamente sem esperança, cheio de horror e irá para a eternidade de miséria, vergonha e remorso inútil. Você vai para o inferno. Agora, o fato de nós pertencermos ao século 21 não faz a mínima diferença, irmãos. Rejeita Jesus, rejeita o edificador, a pedra da esquina, e você será deixado entregue a si mesmo, a seu miserável fracasso e à infelicidade eterna que vem em seguida. Creia nele, ouça a sua voz, dê ouvidos à mensagem dos seus pregadores que pregam a verdade da cruz. Creia que você morreu com ele, reconheça o seu completo desamparo e desespero e lance-se unicamente sobre o seu nome. Peça ao Pai para que o habilite a ouvir mais intensamente, que mais do que nunca a sua voz. Fala: Pai, abra meus ouvidos. Abra meus ouvidos para que eu ouça a tua voz. Sabe o que ele vai dizer? Eis aqui o Deus homem, o meu filho, Jesus, aquele que pode endireitar e desembaraçar perfeitamente o meu e o seu caminho. 2 Samuel 22:33, a Bíblia diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Você que me escuta, creia em Jesus Cristo. Por quê? Porque, olha, como nós dissemos aqui no início, Jesus Cristo é radical, a salvação é radical. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Jesus morreu, mas a mesma Bíblia que diz que Jesus morreu, ela também afirma que eu morri com ele. A mesma Bíblia que diz que Deus ressuscitou a Cristo, também declara que juntamente com Cristo nós fomos ressuscitados e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus, por sua graça, revele esta verdade ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, que alegria poder falar de Jesus Cristo. Que precioso, Pai, é poder compartilhar este pão. Há muitas pessoas que hoje estão tendo seus olhos abertos para crer na Tua palavra, para crer na Tua verdade, que foram mortos e ressurretos com Cristo, e Cristo é a vida deles. Ô meu Pai, confirme esta palavra no coração de todos aqueles que nos ouviram nessa oportunidade, para que o nome de Jesus seja glorificado na salvação de pecadores. Pai Santo, faz esta obra por misericórdia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, um bom dia para vocês. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na